Fraternais saudações. E para aqueles que desejam se aprofundar, dignos e dignas, na substância do nosso tema reflexão de agora, a saber, o gnosticismo e a transmutação da energia sexual, vou indicar mais para o final deste nosso vídeo estes dois livros especialmente. Antes, claro, é importante que nós já de início façamos uma distinção significativa, separando especificamente o que é gnose de gnosis. Quando nós falamos em gnose, já estudamos isto aqui em nosso canal, estamos nos referindo a um conceito e a uma palavra que advém do grego antigo que significa conhecimento. Gnose, em geral, vai expressar um corpo de preceitos e conceitos de natureza místico-iniciática, que basicamente vai dizer que o indivíduo pode, sem intermediários e por técnicas específicas, retransmitidas iniciática, interna, misticamente, alcançar a sua união com o divino, retornando assim simbolicamente ao Éden. Enquanto que Gnosis é também uma escola gnóstica, mas que entretanto foi fundada ou formatada por Samael Aun Weor, ou seja, trata-se de uma ordem, de uma filosofia que foi se desdobrando em outras tantas organizações, que vai possuir um conjunto de técnicas e de conhecimentos e uma tradição toda especial. E é sobre isto que nós vamos refletir agora. Como já tivemos aqui neste canal, para você que acompanha de longa data, a oportunidade de falarmos lá no nosso vídeo 169, exatamente, sobre a biografia, sobre as raízes e sobre também as produções de Samael Aun Weor, não vamos aqui nos ater a estes aspectos mais biográficos, e sim vamos aqui, dignos, alargar as nossas discordâncias ou propriamente as nossas reflexões e contraposições acerca de alguns aspectos desta escola gnóstica em especial, e isto de um ponto de vista particular rosacruciano. E a fim de bem estruturarmos didaticamente este nosso vídeo, organizei aqui, digno, 5 discordâncias ou 5 reflexões fundamentais que devemos levar em consideração, principalmente porque temos recebido mensagens de muitos indivíduos um tanto quanto mais jovens, novos inscritos aqui no canal, que estão sim ingressando nas escolas iniciáticas da Gnosis, ou seja, de escolas iniciáticas da tradição de Samael Aun Weor. Então é também o nosso papel e responsabilidade estabelecermos não apenas as concordâncias, mas também os pontos de discordância ou os contrapontos. E o primeiro desses elementos dignos de respeito à própria idolatria. É importante tomar um certo cuidado, porque a figura de Samael Aun Weor foi muito carismática à sua época e no seu meio. E este carisma como um todo, atrelado também a algumas doutrinas relacionadas a avatares, ao Buda Maitreya, que foi prometido lá por Helena Petrovna Blavatsky desde a fundação da Sociedade Teosófica na Nova York de 1875, através do seu livro, principalmente a Doutrina Secreta, algumas figuras foram se apresentando modernamente como sendo esse novo avatar. Vamos lembrar que Krishnamurti, já falamos sobre ele recentemente aqui no canal, ele foi criado para ser encarnação deste Buda Maitreya, do avatar da nova era, embora ele mesmo tenha renegado esta função, mas assumiu de uma certa maneira. Vamos lembrar de Aleister Crowley, para citar um outro também, que se promulgou como sendo o profeta do novo éon, e Samael Aun Weor é também uma destas figuras ali, principalmente do início do século XX, que se promulgou como sendo o Buda da nova era e o Buda Maitreya. Entretanto, dignos, é importante irmos devagar com andor, porque geralmente o santo, até por ser humano, ele é de barro, e isto acontece também com Samael. Quando a gente vai conversar
com os adeptos das escolas samaelinas da gnose, o que ocorre é que eles geralmente possuem um ardor um tanto quanto incomum e exageradamente fervoroso no que diz respeito a Samael, alegando inclusive que fora de Samael há um Eor, todo o esoterismo é absolutamente vão, para não dizer pernicioso, nocivo, e não é bem assim. É importante sempre para você que pretende iniciar numa escola samaelina, na gnose, que você mantenha os seus pés no chão, que você observe sempre as diferentes doutrinas, os diferentes preceitos, os diferentes ensinamentos sob diferentes pontos de vista, mantendo também a tua própria liberdade de pensamento e de ação, não idolatrando exageradamente ou minimamente quem quer que seja, por mais santa que pareça a sua biografia. Evite, e isso a experiência nos tem demonstrado, todo e qualquer idolatramento de indivíduos. A segunda questão, dignos a posicionarmos aqui, é referente a plágios, dos 5 elementos dos quais discordamos ou temos contrapontos com a gnose. Isto porque, quando nós nos debruçamos sobre os textos de Samael a um Eor, dignos, vamos verificar que ali existem elementos que foram advindos, por exemplo, da tradição telêmica de Aleister Crowley, que foi seu contemporâneo. Elementos também que advieram da que é Fraternitas Rosacruciana Antiqua, também já falei sobre ela aqui, ela que fica ali, tem a sua sede na rua Saboia Lima 77, na Tijuca, Rio de Janeiro, Brasil. Acontece a missa também ali pelas manhãs aos domingos, e geralmente eu também frequento, mas veja bem, Samael a um Eor, ele absorve grande parte do seu conhecimento de Telemann, da Fraternita Rosacruciana Antiqua, através do seu fundador mestre Wiracocha, da própria Helena Petrovna Blavatsky e de outras tantas fontes, entretanto sem lhes dar o devido crédito, e isto esotericamente constitui também uma espécie de vácuo, de lapso, para dizermos o mínimo, com o qual devemos ter cuidado, e ele vai costurando isto de uma maneira muito idiosincrática, muito particular e um tanto quanto distanciada, e por diversos tons, e vamos falar sobre isso na sequência, do esoterismo tradicional. Estes são os 2 pontos iniciais. Temos aqui, dignos, mais 3 outros pontos dos quais discordamos e que são até um tanto quanto mais graves, mas claro, seja muito bem-vindo, digno e digna, este que é o nosso vídeo 459. 459º vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Desde já, claro, curta agora este nosso vídeo, é uma forma efetiva de você colaborar. Se inscreva em nosso canal se você for novo por aqui, ative as notificações. No final também compartilhe o link deste vídeo nos teus grupos espiritualistas e deixe aqui nos comentários a seguinte frase e afirmação: sou um apoiador, uma apoiadora deste canal, assistindo até o final. Sou um apoiador, uma apoiadora deste canal, assistindo até o final. E vamos lhes responder particularmente na medida do possível. O terceiro ponto, dignos de contraposição de nossa visão mais rosacruciana no que diz respeito às doutrinas e os preceitos do gnosticismo da gnoses de Samael a um Eor, diz respeito à homossexualidade. Já fizemos aqui a pedidos um vídeo especificamente sobre isto, a visão Rosacruz sobre a homossexualidade, e Samael a um Eor, até pelo contexto de sua época, teremos que lhe dar este desconto, ele vai classificar a homossexualidade como sendo uma degenerescência demoníaca, e isto per si não precisa de maiores explicações para que seja refutado. Já falamos sobre isso recentemente. O quarto digno ponto diz respeito a conspirações. Vejamos que os livros de Samael a um Eor, e eu vou indicar um deles aqui para estudo, junto com outro livro de contraposição, Dignos e Dignas, estão repletos de um imaginário de conspirações astrais, de conspirações mágicas, onde ele vai perpetuamente falar sobre, se contrapondo à grande fraternidade branca,
que foi principalmente divulgada por Helena Petrovna Blavatsky, dos mestres ascensionados, de uma existência de uma grande fraternidade de magos negros, aqui negros no sentido astral, obviamente. E esta grande fraternidade, ela conspiraria contra os iniciados, não apenas os altos iniciados no sentido cósmico, mas também e principalmente contra os iniciados no seu próprio particular. Pois bem, sendo isto uma realidade mais ou menos verificável ou não, digno, substanciosa ou não, é importante levarmos em consideração que isso vai criando também no coração do próprio iniciado uma série de medos, uma série de receios, uma série de imaginações fantasiosas de perseguição. E isto também certamente não faz bem a quem quer que seja. Portanto, é importante, se você pretende se iniciar, estar atento a isto. Não fique imaginando que você é constantemente perseguido por espíritos, por magos trevosos, nocivos, por seres demoníacos e etc. Porque isto faz com que, mesmo que estes não existindo a priori, que isto se torne real, visto que você mesmo os chama e os convoca, ainda que apenas a sua existência se dê no plano do imaginativo e da tua própria psicosfera. Imagine-se sempre cercado de luz, imagine-se, veja-se, sinta-se sempre elevado pelas mais altas esferas e inspirados por seres luminosos. Isto é importante. O quinto e último ponto, dignos claro, vai dizer respeito acerca da contenção da energia sexual. Pois bem, a gnosis de Samael Aun Weor vai frequentemente falar acerca da transmutação da energia sexual e, neste sentido, até onde nos é possível ver, estamos de acordo, ou seja, é possível sim que nós façamos com que esta energia de natureza sexual seja direcionada, seja sublimada através de determinadas técnicas para que o indivíduo possa encontrar maior força e força de realização, não apenas para questões materiais, para alcançar os seus objetivos, para ter mais energia, mais inteligência, mais saúde, mais disposição mental e fisiológica, não, mas também para que ele possa alcançar níveis conscienciais mais elevados de iluminação espiritual, de contato com o próprio divino. E isto também a história, através dos seus inúmeros místicos nas mais diferentes escolas e vias iniciáticas, nos tem demonstrado e comprovado. Estamos de acordo com essa sublimação, já falamos sobre isso diferentes vezes aqui e até já repassei para os senhores as técnicas que particularmente utilizo e vejo como saudáveis. Entretanto, na escola de Samael Aun Weor, que é uma das escolas gnósticas, ocorre também de existir um certo exagero, dentre os quais Samael Aun Weor vai posicionar que é absolutamente proibitivo ao iniciado, à iniciada, a alcançar o orgasmo, alcançar a ejaculação, chegar no clímax final do ato sexual, seja o ato sexual dual ou individual. Vejamos que ele proíbe, inclusive, absolutamente o ato sexual individual. Vamos falar aqui sobre a masturbação, para sermos mais diretos, se é que o YouTube, o sistema aqui nos permite falar estas palavras. Mas vejamos, dignos e dignas, que é importante termos um certo senso, um certo bom senso no que se refere a isto. Esta visão de que todo e qualquer processo que leve o indivíduo ao orgasmo é algo demoníaco que vai criar, na linguagem do próprio Samael Aun Weor, uma espécie de cauda de Satã. Vamos falar sobre isso num vídeo futuro. Vejamos que a cauda de Satã, na visão samaelina, vai se contrapor a Kundalini, ou seja, aquela serpente que sobe simbolicamente pela coluna vertebral, despertando todos os centros psíquicos, os chakras. Nesta visão invertida, quando há uma degenerescência da energia sexual, ela desce também da coluna vertebral, formatando a cauda de Satã, que tem a sua seta também apontada
apontando para baixo. Isto, dignos irmãos e irmãs, pode até ser uma verdade iniciática, esotérica, cabalística, gnóstica, mas é até a página 2 apenas. É importante levarmos em consideração que sim, que a masturbação, que o sexo também despretensioso ou não místico, não gnóstico, também faz parte da própria natureza humana. Portanto, dignos irmãos e irmãs que objetivam ingressar na escola samaliana, é importante manter este bom senso no que diz respeito à transmutação da energia sexual. E aí eu entro com os 2 livros que vou aqui posicionar. O primeiro deles, dignos, é o próprio livro amarelo, que é de autoria de Samael Aun-Weor, onde ele vai falar sobre esses aspectos esotéricos da transmutação da energia sexual. Recomendo, porque para falar acerca de algo é importante estudar esta mesma coisa. Agora, mas recomendo mais fortemente este outro livro, que é um livro de contraponto ou de discordância no que diz respeito à própria doutrina de Samael Aun-Weor, aonde vai se posicionar, inclusive, que a depender do nível de energia, a depender da idade do indivíduo, a depender de uma série de conjunturas, sim, que a energia sexual ela pode também ser utilizada, ela pode ser derramada, para usarmos uma linguagem poética, sem prejuízo da ascensão, do crescimento e da evolução espiritual. Chama-se Taoísmo em Busca da Imortalidade. Recomendo este livro para aqueles que desejam se aprofundar no que diz respeito à transmutação da energia sexual, especificamente, mas de uma forma moderada, de uma forma tranquila, até porque é um livro que trata de conceitos muito mais antigos, ou seja, advindos não aqui da nossa cultura judaico-cristã muçulmana ocidental, mas lá da cultura chinesa. Trata do taoísmo, que é um tanto quanto mais antigo. Digníssimos irmãos e irmãs, voltaremos a assuntos semelhantes futuramente. Se você assistiu até o final, deixa aqui nos comentários. Paz profunda.